Sente-se, respire fundo e deixe que o tempo se dissolva. Esta não é apenas uma história sobre imperadores, conquistas e ruínas esquecidas. É uma viagem sussurrada pelos ecos de uma civilização que moldou o mundo, o Império Romano, um nome que ainda ressoa, mesmo após tantos séculos. Suas ruas, sua língua, sua forma de ver o mundo ainda vivem dentro de nós. Neste vídeo, convido você a relaxar, fechar os olhos e deixar que os sussurros da história o conduzam. Sentirá o murmúrio das multidões no Fórum Romano, o arrastar suave das sandálias sobre pedras antigas, o som longínquo de um discurso em latim que ecoa entre as colunas do Senado. Ao longo desta narrativa, traremos até você sons suaves e texturas sonoras relaxantes, o leve estalo de pergaminhos, o arranhar da pena sobre o papiro, o estalo do fogo em vilas distantes, tudo para mergulhar sua mente em uma experiência sensorial que acalma e ensina. Se este conteúdo tocar seu coração, curta o vídeo, compartilhe com quem também ama a história e inscreva-se no canal História em Sussurros ASMR para mais viagens como esta, guiadas pela voz suave do passado. Agora, deixe o mundo moderno para trás. Diminua o ritmo, relaxe e venha comigo. A jornada pelo Império Romano começa agora. A ascensão e queda do Império Romano, uma viagem sussurrada no tempo, som de brisa suave e passos distantes em pedras antigas. Feche os olhos, inspire devagar e deixe que o tempo se dissolva. Nesta jornada, sussurraremos pelas dobras da história e hoje começamos a desvendar o nascimento de uma lenda, a lenda de Roma. Muito antes das legiões, das conquistas e dos imperadores dourados, Roma era apenas uma promessa silenciosa, uma aldeia tímida às margens do rio Tibre, cercada por colinas verdes e bosques ancestrais, ainda ignorada pelos ventos da grandeza. Dizem que foi fundada por dois irmãos, Rômulo e Remo, amamentados por uma loba, filhos da guerra e do destino. Na verdade, Roma nasceu de mitos e de homens, de tribos latinas, sabinas e etruscas, de disputas, alianças e sangue, e assim, aos poucos, aquilo que era apenas terra e barro se transformou em uma cidade com alma. Roma, som suave de martelos e vozes distantes de mercado durante os séculos iniciais. Roma foi governada por reis, mas os romanos, eles não nasceram para serem governados por coroas eternas. Em 509 a.C., o último rei, Tarquínio, foi deposto, e com ele nasceu algo novo, a República Romana, uma ideia revolucionária para a época. Poder dividido, com magistrados eleitos, senadores sábios, ou assim se diziam, e leis escritas em pedra, as tábuas da lei. Mas não se engane, mesmo com ares de democracia, o poder ainda estava nas mãos dos patrícios, a elite romana. Passos suaves entre colunas de mármore. A república cresceu. Aos poucos, sua influência se espalhou além do Lácio, alcançando a Península Itálica, depois Cartago, a Grécia e muito mais. Suas legiões, disciplinadas como máquinas de bronze, avançavam pelas terras como o tempo avança sobre o presente, firmes
pacientes, inevitáveis. Mas o que fazia Roma crescer não era apenas a espada, era a promessa de pertencimento. Os povos conquistados eram muitas vezes convidados a fazer parte daquele corpo maior, o corpo de Roma, com estradas conectando corações distantes, com aquedutos levando vida onde antes havia sede, com leis e idiomas que unificavam a diversidade. No entanto, com poder vem ambição, e com ambição vem conflito. As guerras civis começaram a fermentar nas entranhas da República. Havia tensão entre patrícios e plebeus, entre generais e senadores. E então surge uma figura, um nome que ecoaria pelos séculos com reverência e temor: Caio Júlio César, um estrategista brilhante, um orador magnético e, acima de tudo, um homem que compreendia as fraquezas e desejos do povo romano. Ele conquistou a Gália com coragem e brutalidade. Escreveu seus feitos em terceira pessoa, como quem já se via como história, e quando atravessou o Rubicão, em 49 a.C., com suas tropas, desafiando a ordem do Senado, ele pronunciou: Alea iacta est. A sorte está lançada. Foi o fim da República, ou ao menos o início do fim. Tontos sons de multidões, aclamando, abafados pelo vento. César assumiu poderes quase divinos, mas seu poder absoluto causava desconforto. No ano de 44 a.C., sob a sombra das colunas do Senado, ele foi traído por aqueles que diziam amá-lo, apunhalado por muitos, inclusive Bruto, seu afilhado, e suas últimas palavras ecoam até hoje: E tu, Brute? Até tu, Bruto? Mas César não morreu sozinho. Com ele, morria a República. Pausa longa. Som de sinos distantes, o vácuo de poder abriu espaço para outro nome: Otaviano, sobrinho neto e herdeiro de César. Ele se tornaria Augusto, o primeiro imperador de Roma. Diferente de César, Augusto foi sutil. Ele manteve as instituições republicanas, mas esvaziou seus poderes, e assim, com uma máscara de democracia, nascia o Império Romano. Sob Augusto, Roma viveu uma era de ouro, a Pax Romana, 200 anos de relativa paz e prosperidade. As estradas romanas conectavam o mundo conhecido, do deserto da Síria aos pântanos da Britânia. Tudo estava sob o domínio da Águia Romana. Os aquedutos levavam água, os coliseus entretenimento, e os exércitos segurança. Sons de harpa ao fundo, lentos, ondulantes. O povo vivia com orgulho. Era romano, e ser romano significava fazer parte de algo maior que o próprio tempo. Mas como todas as auroras, essa também era apenas o início. O sol ainda subia no horizonte, e Roma, poderosa e orgulhosa, ainda não imaginava as sombras que, um dia, cairiam sobre suas muralhas. Enquanto as luzes da aurora se dissipam nas 7 colinas, Roma desperta não mais como uma promessa, mas como uma potência. Estamos nos primeiros séculos do Império. Júlio César, com seu legado de ambição, foi sucedido por alguém mais discreto, mais calculado, mas não menos grandioso. Augusto, o primeiro imperador de Roma, teceu com mãos firmes a tapeçaria de uma nova era. Seu nome verdadeiro era Otaviano, mas a história o consagrou como o Venerável. Sob sua tutela, o caos das guerras civis foi silenciado.
e o coração de Roma voltou a bater no compasso da ordem e da estabilidade. Este tempo ficou conhecido como Pax Romana, a paz romana. Durante mais de 2 séculos, o mundo ocidental viveu um intervalo quase mágico de relativa harmonia. As fronteiras estavam seguras, as estradas eram abertas, os deuses pareciam satisfeitos. Imagine-se caminhando por uma estrada romana, feita de pedra sólida, resistente ao tempo e à história. Cada trecho cuidadosamente planejado para conectar os confins do Império, das areias do Egito aos campos da Gália, dos vales da Hispânia aos desertos da Síria. A engenharia romana, fruto de mentes práticas e ambiciosas, não conhecia limites. Aquedutos, majestosos e silenciosos, cruzavam colinas e vales para levar água pura às cidades. O concreto, invenção duradoura dos romanos, permitia construções colossais, e com ele surgiram os banhos públicos, as basílicas, os templos, os anfiteatros e então o Coliseu. Erguido no coração de Roma, o Coliseu tornou-se símbolo da magnificência e também do paradoxo romano. Ao mesmo tempo em que era uma maravilha arquitetônica, era palco de espetáculos brutais. Mas hoje, neste sussurro, deixemos o sangue de lado e foquemos na simetria de seus arcos, no talento dos engenheiros, no som ecoante de multidões extasiadas. Durante a Pax Romana, Roma se transformou numa metrópole multicultural. Artistas, comerciantes e filósofos chegavam de todos os cantos. Gregos ensinavam retórica, egípcios traziam perfumes e mistérios, sírios vendiam especiarias e tapeçarias. A cidade tornou-se um caleidoscópio de culturas, governado por um único centro de poder. E nesse poder, novos imperadores brilharam como constelações. Trajano, por exemplo, foi um dos imperadores mais queridos. Sob seu governo, Roma atingiu sua maior extensão territorial, um império tão vasto que o sol jamais se punha em suas terras. Trajano era um soldado, um administrador e, acima de tudo, um homem de ação. Construiu pontes, fortalezas, estradas. Ergueu a grandiosa coluna de Trajano, cuja espiral em mármore conta com delicadeza a história de suas campanhas. Depois dele veio Adriano, mais introspectivo, mais filosófico. Ele não buscava expandir, mas consolidar. Sob seu comando, Roma se defendeu e o fez com arte. Construiu o famoso Muro de Adriano, que ainda hoje serpenteia pelas terras do norte da Bretanha, lembrando o limite entre o Império e o desconhecido. Mas não foi só isso. Adriano adorava o mundo grego, e com ele, a arte, a arquitetura e a poesia floresceram. Suas vilas, repletas de jardins, colunatas e estátuas, revelam uma alma sensível, escondida sob o peso da púrpura imperial. Enquanto os imperadores erguiam suas obras e delineavam seus sonhos, a estrutura social romana tornava-se cada vez mais complexa. No topo estavam os senadores, nobres, herdeiros das antigas famílias patrícias. Logo abaixo, os cavaleiros, homens ricos, muitas vezes envolvidos com o comércio, a administração e os impostos. Depois, vinham os plebeus, cidadãos livres, trabalhadores, soldados,
artesãos, agricultores e, por fim, os escravos, que, mesmo sem liberdade, moldaram boa parte da sociedade com seu trabalho invisível. Mas havia mobilidade. Era possível ascender. Um plebeu rico podia tornar-se cavaleiro. Um escravo liberto podia conquistar cidadania. Roma era rígida, mas, surpreendentemente, aberta em suas brechas e, em meio a tudo isso, o direito romano surgia como a espinha dorsal da civilização. Leis escritas, princípios racionais, códigos que buscavam, ao menos em teoria, a justiça. Muitos desses conceitos ainda ecoam hoje no direito ocidental. A ideia de que ninguém está acima da lei, de que o ônus da prova cabe a quem acusa, ou de que as leis devem ser públicas e claras. Roma não apenas construiu estradas e monumentos, ela pavimentou ideias, criou modelos de governança, plantou as sementes de uma cultura que, mesmo séculos após sua queda, ainda floresce em nossas palavras, instituições e cidades. Sim, estamos agora no apogeu, um império dourado, orgulhoso e pulsante. Mas, mesmo sob as luzes desse esplendor, sombras longas já começam a se mover. Pequenas rachaduras surgem sob as bases do mármore. Ventos distantes anunciam mudanças. Mas, por ora, respiremos. Feche os olhos. Sinta o som distante dos passos sobre o mármore, o murmúrio das fontes, o perfume do incenso em um templo dedicado a Júpiter, o calor do sol romano sobre a pele. A idade de ouro reluz. Sinta o vento suave que sopra do Oriente. Ele atravessa montanhas, desertos e vales, trazendo até nós os ecos distantes das fronteiras do mundo romano. Hoje, vamos além da cidade de Roma, além de suas muralhas, de seus fóruns, de seus arcos triunfais. Hoje, caminhamos nas bordas do império, nos limites onde Roma terminava e o desconhecido começava, quando o império atingiu sua máxima extensão. Sob o governo de Trajano, ele se estendia por mais de 5.000 quilômetros, de leste a oeste. Era como um manto colossal, cobrindo terras tão diversas quanto as gentes que as habitavam. Do mar da Britânia, a areia escaldante do Saara, das selvas da Dácia, as colinas verdes da Gália. Roma era tudo isso e muito mais. Mas com cada nova conquista, com cada território anexado, Roma não apenas estendia seu poder, ela absorvia, misturava, transformava, porque o império não era apenas militar, era cultural. Imagine-se agora, vagando por uma cidade romana nas províncias, talvez em Tarraco, na Espanha, ou em Londinium, na Bretanha, ou, quem sabe, em Palmira, a joia do deserto sírio. As pedras das construções são romanas, as leis, os pesos, as moedas, também. Mas ouça os sons, eles são misturados. Línguas, locais, ecoam nas ruas, entre o latim dos soldados e magistrados. Os deuses locais convivem com os de Roma, e nas feiras, especiarias do Oriente dividem espaço com o vinho italiano. Essa era a essência de Roma, um mosaico, uma colcha viva feita de culturas, crenças e tradições distintas, unidas por estradas, leis e uma ideia comum de ordem.
Mas para manter esse vasto mundo unido, era preciso mais do que legiões. Era preciso diplomacia, adaptação e inteligência. Roma permitia que muitos povos mantivessem seus costumes, suas línguas, suas lideranças locais, desde que respeitassem o imperador e pagassem seus tributos. Era uma forma de governo engenhosa, opressiva e tolerante ao mesmo tempo. Mas nem todas as fronteiras eram calmas. No norte, por exemplo, os pictos e os bretões resistiam com bravura. Foi por isso que Adriano construiu seu famoso muro. Não apenas uma barreira física, mas um símbolo, uma linha que dizia: aqui termina Roma, lá começa o outro mundo. No leste, a fronteira era ainda mais desafiadora. Ali estava o poderoso Império Parta e, mais tarde, o Império Sassânida, rivais formidáveis, com cavalaria leve, arqueiros temíveis e tradições tão antigas quanto as de Roma. As guerras ali eram longas, cansativas e muitas vezes inconclusivas, mas Roma também negociava, trocava presentes, firmava alianças, e assim a fronteira oriental tornava-se, ao mesmo tempo, uma zona de conflito e de intenso intercâmbio cultural. Foi por essas rotas que o Império passou a receber seda da China, especiarias da Índia, papel do Egito e religiões, ideias e filosofias que moldariam sua alma por séculos. O cristianismo, por exemplo, nasceu longe dos palácios imperiais, nas colinas secas da Judéia, uma província pequena e inquieta. Lá, uma nova fé começou a se espalhar, primeiro entre os humildes, depois entre os comerciantes e, por fim, até alcançar os próprios tronos do poder. Mas isso é uma história para outro capítulo. Voltemos agora à diversidade, porque Roma era mais do que uma cidade, mais do que um exército. Era um espírito adaptável. Os soldados das legiões vinham de todos os cantos. Um africano podia lutar na Germânia. Um gaulês podia defender muralhas na Mesopotâmia. E após 25 anos de serviço, ganhavam a cidadania romana, um dos maiores privilégios do mundo antigo. Com isso, muitos povos conquistados passaram a amar Roma, não apenas temê-la. As elites locais mandavam seus filhos para estudar em Roma. Aprendiam latim, filosofia estoica, direito, e ao voltarem para suas terras, tornavam-se pontes vivas entre mundos distintos. Assim, Roma não apenas governava, ela ensinava a sonhar, e muitos passaram a imaginar um futuro não fora, mas dentro do império. Mas essa vastidão, esse mosaico tão belo, também tinha seu preço. Quanto maior o império, maior a distância entre o centro e as margens. Maior a complexidade de governar tantos povos, maior a dificuldade de prever as tempestades que se formavam longe dos olhos do Senado. E assim, enquanto as fronteiras brilhavam em sua diversidade, lentamente começavam a se tornar pontos de tensão, invasões, rebeliões, pressões externas e internas. Mas ainda não. Hoje, deixemos isso para depois. Feche os olhos. Imagine os ventos de Roma cruzando desertos, mares e florestas. O som de uma lira em Alexandria, os passos de uma legião marchando sob as neves do Danúbio, os sinos de camelos no oásis de Cirene. Esse era o império,
Esse era o mundo romano em sua expansão máxima. Sinta o aroma da manhã em Roma, o pão recém-assado, o vinho barato sendo derramado nas tabernas. Ouça o tilintar das moedas nas bancas, o murmúrio constante das ruas. Hoje, deixamos os palácios e os campos de batalha para trás. Hoje, caminhamos entre o povo. Vivenciaremos a Roma de verdade, não a dos mapas, mas a das calçadas gastas e das vozes apressadas. Roma, uma cidade de extremos, opulência e miséria, maravilhas de mármore ao lado de barracos de madeira. Ela pulsava, viva, dia e noite, como um organismo que jamais dormia. Imagine-se despertando ao nascer do sol. Você é um cidadão romano comum. Seu lar, um ínsula, um prédio de apartamentos simples, feito de madeira e pedra. Lá no alto, os andares são os mais baratos e os mais perigosos. Qualquer faísca e o fogo se espalha, mas é o que cabe no seu bolso. Desce as escadas, a cidade já está desperta. Carroças rangem pelas vias estreitas. Mulas puxam mercadorias. O cheiro de peixe fresco, especiarias, azeite e suor se mistura no ar. As ruas de Roma são estreitas, barulhentas e vivas. Mulheres discutem os preços nas feiras. Homens se reúnem nas termas. Crianças correm descalças entre colunas e poças. E em cada esquina, alguém prega uma nova filosofia ou tenta vender uma amostra de vinho da Gália. Você segue seu caminho, passa por um tabelião, escrevendo cartas para quem não sabe ler, por um barbeiro que, além de cortar cabelos, compartilha boatos políticos, e por um augure, olhando as vísceras de um pássaro, tentando prever o futuro. Seu estômago ronca. Com poucas moedas, compra uma tigela de lentilhas e um pedaço de pão. Não há açúcar, mas há mel. Não há tomates. Ainda não chegaram das Américas. Mas há vinho. Sempre há vinho. Talvez, depois do almoço, você vá às termas. Ah, as termas. Mais do que banhos. Eram centros de convivência, de conversa, de intrigas. Ali, patrícios e plebeus se misturavam, nus e relaxados, sob as abóbadas quentes. Falava-se de tudo, do tempo, da política, dos gladiadores, das guerras em terras distantes, as águas mornas, os olhos perfumados, os escravos esfregando as costas de seus senhores. Era um ritual diário, um descanso para o corpo e uma vitrine para as ideias. Ao entardecer, talvez você vá ao fórum, o coração de Roma. Ali, as leis são lidas em voz alta. Os magistrados fazem discursos e cidadãos discutem com paixão o que é justiça, virtude, república. Roma era, afinal, uma cidade falante. Tudo se decidia na palavra, nos debates, nos gestos calculados dos oradores. Mas o sol se põe, e com ele, a cidade muda de tom. As sombras crescem nas vielas, tochas são acesas, e o cheiro de incenso começa a se espalhar. É hora de entretenimento. Você segue a multidão, risos, aplausos, cheiro de carne assada. Seu destino? O Coliseu. Ah, o Coliseu. Majestoso, imenso, brutal, capaz de abrigar mais de 50.000 almas. Pessoas de todas as classes, sentadas em ordem hierárquica. Os nobres nas fileiras de baixo, o povo lá no alto.
mas todos hipnotizados pelos jogos. Começa com caças, feras exóticas, tigres, leões, elefantes, enfrentando caçadores armados. Depois, vêm as execuções públicas, rápidas, frias, teatro de punição. E então, os gladiadores, o rugido da multidão, a areia suja de sangue, os músculos tensos, os escudos em riste. Uns lutam por glória, outros por liberdade, mas todos por sobrevivência. O imperador, se presente, decide o destino com um simples gesto, e o povo, ora sádico, ora compassivo, acompanha com fascínio inabalável. Mas nem todos aprovam. Os filósofos murmuram, os cristãos oram, e alguns, em silêncio, apenas desviam o olhar. A noite avança, os gritos se apagam, as velas tremulam nas sacadas, e Roma, exausta, adormece sob o brilho das estrelas. Amanhã, tudo recomeça. Mais pão, mais vinho, mais discursos, mais banhos, mais espetáculos, mais vida, porque Roma era um palco em constante movimento, e cada cidadão um ator na grande peça da história. Shhh! Feche os olhos, ouça o som distante do couro das sandálias romanas marchando em uníssono, o tilintar dos gládios, o estalo seco das ordens dos centuriões. Hoje, abrimos as páginas mais intensas da história de Roma, não as dos fóruns ou dos banhos termais, mas as escritas com suor, sangue e poeira. Hoje, seguimos os passos dos generais e atravessamos os campos de batalha que moldaram o destino de um império. Desde os primeiros dias da República, Roma soube que sua força não estava apenas nas leis, mas também nas legiões, disciplinadas, resistentes, implacáveis. Vamos voltar no tempo para os dias em que Roma ainda era uma cidade em crescimento e os inimigos cercavam seus portões. A cada ameaça surgia um nome, um líder, um estrategista. Caio Mário, por exemplo, foi ele quem reformou o exército, abrindo suas fileiras aos pobres, transformando camponeses em soldados profissionais. Com isso, surgia uma nova Roma, mais agressiva, mais organizada, mais perigosa. Depois dele viria Lúcio Cornélio Sulla, um homem impiedoso que não hesitou em marchar contra a própria cidade e abriu caminho para algo inédito, o poder absoluto em mãos de um só homem. E então, a estrela de Júlio César acendeu, gênio militar, orador afiado, ambicioso até a medula. César não queria apenas vencer batalhas, queria esculpir seu nome na eternidade. Durante suas campanhas na Gália, enfrentou tribos ferozes, enfrentou florestas densas, pântanos traiçoeiros e invernos que congelavam até a esperança. Mas conquistou com astúcia e crueldade. Seus relatos, escritos em terceira pessoa, não escondem o orgulho, nem a grandiosidade de sua visão. Quando atravessou o Rubicon, sussurrou a frase que ecoaria pelos séculos: a sorte está lançada. Roma tremeu, porque a guerra não era mais contra bárbaros, mas entre romanos. Após sua morte, outra guerra civil, e então o surgimento do primeiro imperador, Augusto. Sob seu governo, as guerras continuaram, mas com mais ordem, mais estratégia, mais controle.
entre os maiores generais da era imperial, brilha o nome de Trajano. Sob seu comando, Roma atingiu sua maior extensão territorial, do Atlântico às margens do Eufrates, da Escócia ao deserto do Saara. As guerras dácias foram sua obra-prima. Os inimigos eram hábeis, ferozes, mas Trajano era paciente. Cercou, bloqueou, esgotou e venceu. Os detalhes dessa vitória estão esculpidos na coluna de Trajano, em Roma, uma espiral de pedra contando, como um pergaminho eterno, a marcha das legiões. Mas nem todas as guerras foram vitoriosas. Houve momentos de humilhação, como a derrota em Teutoburgo, onde 3 legiões foram massacradas por tribos germânicas. A floresta devorou os soldados. O império aprendeu que o mundo além do Reno não podia ser domesticado. Houve também resistência dentro das fronteiras, rebeliões de povos oprimidos, como a de Espartaco, o gladiador, que liderou milhares de escravizados contra Roma. Durante 2 anos, as legiões lutaram para contê-lo. No fim, foram crucificados ao longo da Via Ápia. Milhares. Uma lembrança silenciosa do que acontece com os que se levantam contra o império. Com o passar dos séculos, os generais ganhavam cada vez mais poder. Alguns eram adorados pelas tropas, outros temidos pelo Senado. Septímio Severo, Aureliano, Juliano, homens forjados no campo de batalha. Muitos se tornaram imperadores graças à espada, não ao sangue nobre. A guerra passou a ser não só contra inimigos externos, mas contra os próprios colegas de armadura. As legiões se tornaram juízas de quem viveria e quem governaria. Assim, Roma foi sendo moldada, não apenas por ideias e tratados, mas por lanças, por cercos, por batalhas travadas, sob sóis escaldantes e tempestades implacáveis. A cada território conquistado, Roma absorvia culturas, construía estradas e deixava marcas, mas a guerra sempre cobrava um preço. Homens voltavam marcados, terras eram devastadas, e o povo, acostumado a vitórias, tornava-se insaciável. Roma amava seus generais, mas os temia também. E nesse ciclo constante de conquistas, traições e glórias, o império crescia, e ao crescer, tornava-se cada vez mais difícil de proteger. Mas essa é uma história para mais adiante. Agora, respire fundo. Sinta o silêncio após a batalha, a poeira baixando, os corvos circulando no céu e as legiões marchando de volta à cidade eterna. No próximo capítulo, deixaremos os campos de guerra e entraremos nos templos, nos altares e nos mitos que alimentaram o coração espiritual de Roma. Vamos explorar os deuses, os cultos e os imperadores divinos, porque em Roma, política, guerra e fé caminharam sempre lado a lado. Sinta o ar ficar mais leve, como se você estivesse entrando em um templo antigo, onde o silêncio reverente envolve cada pedra e o aroma suave do incenso ainda flutua no tempo. Roma, em sua vastidão, não era só força e guerra, era também um mundo de deuses, rituais e mistérios. Um lugar onde o humano e o divino dançavam juntos, tecendo a teia da fé, do poder e da política. Desde seus primórdios,
Os romanos buscaram na natureza e no céu a presença de forças maiores. Júpiter, o rei dos deuses, governava os céus com seu trovão, enquanto Juno zelava pela família e pelo casamento. Marte, o deus da guerra, inflamava a coragem dos soldados, e Vênus, a deusa do amor, suavizava corações endurecidos. Os templos eram santuários de esperança e temor. Cada culto tinha seus ritos, seus sacerdotes, suas orações cuidadosas, realizadas para garantir a proteção da cidade e a prosperidade do povo. Com o passar dos séculos, novos cultos chegaram a Roma, traídos por mercadores, soldados e escravos, vindos das mais distantes regiões. Misteriosos cultos orientais, ritos de mistérios que prometiam uma vida após a morte, e as práticas, cada vez mais complexas e às vezes proibidas. Nesse emaranhado de crenças, os imperadores encontraram seu lugar. Mais do que líderes políticos, passaram a ser vistos como figuras divinas. Augusto, o primeiro imperador, consolidou essa ideia, apresentando-se como um homem escolhido pelos deuses para governar. Ao longo do império, imperadores como Calígula e Nero tentaram elevar seu status a Deus, enquanto outros, como Marco Aurélio, mantiveram uma postura mais modesta e filosófica. Essa divinização política ajudava a legitimar o poder, mas também criava tensões com religiões emergentes, como o cristianismo, que negava a adoração de qualquer outro Deus além do seu. Por muitos séculos, Roma caminhou na linha tênue entre o sagrado e o profano, entre a fé tradicional e as novas ideias que surgiam, revelando um império não apenas de pedra e aço, mas também de alma. Sinta o ar carregado de histórias esquecidas, de um império que, embora grandioso, começou a mostrar suas rachaduras. Roma, que antes parecia invencível, enfrentava desafios que não eram de armas, mas de dentro. Com o passar dos séculos, o poder absoluto foi se distanciando do povo. O Senado, que um dia representou a vontade das famílias nobres, tornou-se muitas vezes um palco de intrigas e corrupção. Os cargos públicos eram comprados, as decisões vendidas. A confiança no governo começava a vacilar. As desigualdades sociais cresciam, enquanto os senadores desfrutavam de luxos e banquetes. Os camponeses e soldados enfrentavam impostos pesados e vida dura. Os escravos, que sustentavam grande parte da economia, sonhavam com liberdade, mas poucos a alcançavam. Essa crise social refletia-se nas divisões internas. As rivalidades entre generais e facções políticas viravam guerras civis. O império parecia uma vela tremulando ao vento, prestes a apagar. Mudanças econômicas abalaram a estabilidade. A expansão territorial desacelerava, e com ela, os tributos e riquezas diminuíam. A moeda desvalorizava. O comércio sofria. Roma, acostumada a prosperar, agora lutava para se sustentar. Em meio a esse cenário conturbado, novas religiões começaram a se espalhar. O cristianismo, com sua mensagem de esperança e igualdade, atraía cada vez mais seguidores, desafiando as antigas crenças e a ordem estabelecida. A tensão entre tradição e inovação aumentava. Entre o velho poder dos imperadores e a fé crescente do povo,
entre o desejo de manter o império unido e as forças que o fragmentavam. Mas, mesmo diante dessas sombras internas, Roma ainda resistia. Sua estrutura administrativa se adaptava, buscando soluções. Imperadores tentavam reformas, algumas eficazes, outras nem tanto. E enquanto isso, as fronteiras do império eram vigiadas com olhos atentos, pois o perigo vinha não só de dentro, mas também de fora. Respire fundo. Imagine o som distante de cascos de cavalos, o farfalhar das folhas em uma floresta ao entardecer. O vento sussurra histórias antigas, carregadas de temor e transformação. Do outro lado das fronteiras do Império Romano, além dos rios e montanhas, habitavam povos que os romanos chamavam de bárbaros, nome simples para povos complexos, cheios de cultura, força e vontade de sobreviver. Durante séculos, Roma tinha sido a potência incontestável, a dona de um mundo vasto e diverso. Suas legiões marchavam com disciplina, suas cidades brilhavam com mármore e ouro, e a lei romana moldava a vida de milhões. Mas os ventos da mudança começaram a soprar de forma diferente. Esses povos bárbaros, visigodos, vândalos, hunos, ostrogodos, entre outros, não eram invasores caóticos apenas à procura de saques. Eram tribos, reinos e confederações com suas próprias histórias, tradições e ambições. Alguns buscavam apenas terras férteis para cultivar. Outros fugiam de pressões ainda maiores vindas do Oriente. E muitos viam na queda do poder romano uma oportunidade para se estabelecer. Ao longo dos séculos IV e V, as fronteiras do Império foram gradualmente enfraquecendo. Os muros que antes protegiam cidades e vilarejos já não eram invulneráveis. Os exércitos romanos, antes poderosos e numerosos, tornaram-se dispersos e mal pagos, enfraquecidos por conflitos internos e pela dificuldade em manter uma fronteira tão extensa. Em 410, uma data que ressoa na memória do mundo, os visigodos liderados por Alarico saquearam a cidade de Roma pela primeira vez em quase 800 anos. Foi um golpe simbólico que abalou a fé na imortalidade do império. As ruas que um dia ecoaram com o passo firme das legiões, agora viram o fogo e a destruição. Mas mesmo esse saque não foi o fim, apenas o prenúncio de tempos ainda mais turbulentos. Outras tribos seguiram o caminho dos visigodos, e em 455, os vândalos tomaram Roma com um saque que durou dias, revelando a vulnerabilidade da cidade eterna. Enquanto isso, do leste, os hunos, liderados por Átila, assombravam a Europa com seu império nômade e guerreiro, pressionando as tribos bárbaras a migrarem ainda mais para dentro dos territórios romanos. A reação do império foi complexa e muitas vezes desesperada. Alguns imperadores tentaram resistir com força militar. Outros optaram por estratégias diplomáticas e alianças com esses povos. Muitos bárbaros foram contratados como mercenários, servindo nas legiões que deveriam protegê-los. Mas as tensões eram inevitáveis. O tecido do império, antes tecido com fios fortes de cultura e poder, começava a desfiar-se. As cidades perdiam população, a economia entrava em colapso,
e o sistema político mostrava sinais claros de ruptura. Em 476, um marco simbólico e histórico, o último imperador do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto pelo chefe bárbaro Odoacro. Foi o fim oficial do Império Romano do Ocidente. Mas não o fim da Roma, que vivia no coração das pessoas, nem da influência cultural e jurídica que o Império legou. Enquanto isso, o Império Romano do Oriente, conhecido depois como Império Bizantino, sobreviveu por quase 1000 anos mais, preservando muitas tradições romanas. Neste momento de transformação, a Roma antiga não desapareceu, mas se transformou em algo novo. Os bárbaros que entraram nas terras romanas foram lentamente absorvidos, misturando costumes, línguas e religiões. Respire devagar, sinta a profundidade dessa passagem, como a aurora depois de uma noite longa. A queda não é apenas um fim, mas também o início de uma nova era. Uma era onde o antigo e o novo se entrelaçam. Respire fundo. Sinta o tempo deslizando suave, como uma brisa que carrega memórias distantes. O Império Romano, embora tenha caído em seu aspecto físico, permanece vivo em inúmeros detalhes, como uma sombra benevolente que molda até hoje os contornos do mundo moderno. Roma não é apenas ruínas de pedra, é a fundação invisível sob nossos pés, o alicerce que sustenta governos, leis e culturas. Pense no direito, por exemplo, um dos maiores legados romanos. As ideias de justiça, contratos, propriedade e cidadania, conceitos que hoje parecem naturais, foram sistematizados nas leis romanas, no célebre Corpus Juris Civilis, compilado por Justiniano. Esse código influenciou diretamente os sistemas jurídicos da Europa e do mundo ocidental. Ouça o eco dos latinos ainda vibrando nas línguas modernas. O italiano, o francês, o espanhol, o português e o romeno, todas filhas da língua romana, que com sua clareza e precisão uniu povos diversos. O latim se tornou a língua da Igreja, da ciência, da filosofia e da literatura durante séculos, servindo como ponte entre as eras antiga e moderna. A arquitetura romana também nos fala, silenciosa e majestosamente. Arcos, aquedutos, estradas, anfiteatros, construções que resistem ao tempo e ao desgaste. Essas obras-primas de engenharia demonstraram um domínio do espaço, da função e da estética, inspirando arquitetos e engenheiros através dos séculos. O Coliseu, majestoso e imponente, lembra-nos não só da grandiosidade, mas também das complexidades da sociedade romana, com suas lutas, espetáculos e políticas. Além disso, o conceito de cidadania, com direitos e deveres, surgiu e se consolidou em Roma, abrindo caminho para as ideias modernas de democracia e participação cívica. Embora a República Romana tivesse suas limitações, ela foi um laboratório político para o mundo ocidental. E a administração romana, suas técnicas de governança, divisão territorial e coleta de impostos foram modelos para impérios futuros, mostrando a importância da organização eficiente. Mas o legado romano não é apenas institucional ou material. Está presente também na cultura, na arte, na religião e até mesmo nos valores sociais.
A Igreja cristã, que cresceu dentro do Império e acabou se tornando religião oficial, herdou muitas práticas e estruturas romanas. O calendário que usamos, com meses e dias, deriva do calendário juliano, criado durante o governo de Júlio César. Reflita sobre tudo isso, como a vida cotidiana, mesmo que distante no tempo, é tocada por esse império que outrora dominou vastas terras. É um lembrete da resiliência da história, de como mesmo aquilo que parece perdido pode continuar a viver, mutando e se adaptando em formas novas, inesperadas. A história de Roma nos ensina que o fim é apenas uma transformação, uma passagem que dá lugar a novos caminhos e possibilidades. Enquanto você respira lentamente, permita que essa compreensão se assente, preparando-se para o capítulo final, onde encerraremos nossa viagem com uma reflexão sobre a resiliência e o espírito duradouro da história romana. Respire profundamente. Sinta o pulsar suave do tempo, como um coração que bate, através dos séculos, um ritmo constante que ecoa as histórias que moldaram o mundo. Roma, a cidade eterna, não é apenas uma página virada, mas um capítulo vivo que permanece aberto na grande narrativa da humanidade. Apesar das pedras desgastadas e ruínas que o tempo deixou, o espírito do Império Romano continua presente em ideias, instituições, na cultura, na arte e nas próprias estruturas da sociedade moderna. É impressionante pensar como um império que enfrentou guerras, crises internas, invasões e até sua própria desintegração física, ainda inspira a humanidade com sua capacidade de transformação e resistência. Essa é a verdadeira essência da resiliência. Não apenas sobreviver, mas evoluir, adaptar-se e influenciar gerações futuras de maneiras que nem sempre podemos prever. O espírito romano ensinou ao mundo o valor da organização, do direito, da cidadania e da governança, que se tornaram pilares fundamentais para as sociedades que construímos hoje. Mesmo as línguas que falamos, as leis que seguimos e as cidades em que vivemos carregam as marcas desse legado. Mas a resiliência de Roma vai além dos seus feitos materiais. Está na capacidade de aprender com erros, de aceitar mudanças e de renascer sob novas formas. Quando o Império Romano do Ocidente caiu, não foi o fim da civilização, mas o início de uma transformação que daria origem à Idade Média, à Renascença e, eventualmente, ao mundo moderno. Cada pedra caída, cada texto preservado, cada ideia transmitida é um testemunho silencioso de que a história é um ciclo contínuo de construção e reconstrução. É uma conversa eterna entre o passado e o presente, onde cada geração acrescenta seu capítulo, mantendo vivo o fogo da memória e da cultura. Ao refletirmos sobre essa longa jornada, podemos encontrar inspiração para nossas próprias vidas. Assim como Roma enfrentou seus desafios e se reinventou, nós também somos convidados a resistir às tempestades pessoais e coletivas, a aprender com o passado e a construir futuros mais sólidos e conscientes. Deixe que essa sensação de continuidade o envolva como um manto de serenidade que conecta você aos tempos antigos e aos que ainda virão. E assim, encerramos esta viagem pela ascensão e queda,
de um dos maiores impérios da história, com um convite à contemplação e ao respeito pela riqueza do tempo, pela força da cultura e pela beleza da transformação. Respire devagar, permita que a paz do conhecimento se assente e saiba que a história, como a vida, é feita de ciclos, onde cada fim é apenas um novo começo. Obrigado por acompanhar esta jornada calma e profunda. Que a tranquilidade da história romana permaneça com você, guiando seus passos e inspirando seus sonhos.